Oi gente, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maísa. E olha gente, olha que coisa fofa. Minha árvore de Natal que quase não dá pra ver, mas ritmo natalino aqui no canal. Sério, eu desconfio de quem não gosta do Natal. Natal é a melhor época do ano forever. Finalmente aparecendo aqui com frequência pra vocês, porque estou de férias. Meu Deus, eu não acredito. Mas sem enrolação, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês contando como foi o meu primeiro ano na faculdade, os dois primeiros períodos, né? Eu tô fazendo assim porque na minha faculdade não chamamos de períodos, mas sim de primeiro ciclo, são os dois primeiros períodos. Eu já falei muito da minha faculdade, de metodologia, de como é estudar lá em outros vídeos, então todos os vídeos que tiverem relação com esse meu primeiro ano, então todos os vídeos que tiverem relação com o meu primeiro ano na faculdade eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, certo? Menos os vlogs vocês assistem outra hora. Quem quiser saber mais como foi o meu primeiro ano na faculdade, assiste os vlogs, que nos vlogs tem tudo. Eu gostaria também de pedir a vocês que estudam na minha universidade que, se ao final do vídeo vocês sentirem falta de algo ou então quiserem contar a experiência de vocês, porque a experiência que eu vou contar é a minha, então fiquem à vontade, coloquem nos comentários, vai ser bom pra quem vai entrar na faculdade esse ano já se espertar, né, já conhecer, principalmente quem vai entrar no nosso campo. Quem estuda em outra universidade também pode deixar sua experiência aí, eu vou adorar ler a experiência de todo mundo, sério. A rainha da organização vai dividir esse vídeo em tópicos pra não ficar muito longo, pra eu não falar muita besteira solta assim, porque eu não organizo o vídeo em roteiro, eu só faço os tópicos e aí solto. Eu vou começar falando dos assuntos que a gente teve esse ano, das cadeiras, né, que chamam as matérias, ou como vocês preferirem falar. Na minha universidade a gente chama de módulos, e são 7 primeiros módulos, pelo menos para laboratório e tutorial a gente usa esses 7 módulos, porque são os módulos iniciais que todo estudante da área da saúde tem que ter domínio, né, para começar a ver o seu curso, por isso que todos têm esse primeiro ano juntos. O primeiro módulo que a gente teve foi Introdução à Ciência da Saúde, e basicamente era pra gente estudar e saber o que era a saúde, o que se definia como uma doença e etc. Foi a introdução da introdução de tipo, vocês estão na faculdade de saúde e agora vocês não têm que saber onde é que vocês estão se metendo. Outra coisa, eu não sei quantas aulas tiveram cada módulo, eu teria que ter pego as minhas apostilas todas e ter contado, mas enfim. Eu sei que o menor módulo teve 3 aulas e o maior módulo teve 6, então varia muito de cada módulo para cada módulo. O segundo módulo foi Abrangência das Ações em Saúde e a gente estudou basicamente parasitologia e a gente estudou também bastante anatomia do corpo humano, assim, relacionada a osso. O terceiro módulo foi proliferação celular, inflamação e infecção. É basicamente o módulo que eu mais odiei, porque foi imunologia. Sinceramente, gente, eu achei o módulo bem difícil, é muito detalhe, não é minha área. Acho que não vai ser isso aí pra mim, tá? O quarto módulo foi percepção, consciência e emoção. Foi um dos amorzinhos, foi o segundo módulo que eu mais gostei e foi neuro. Basicamente foi neuro. A minha relação com neuro foi assim, é difícil, mas quando você entende, gente, é uma coisa tão linda, sabe? É um sentimento tão novo que você sente assim, cara. Quando você tá aprendendo, é uma relação de ódio, porque tu tem que pôr aquilo na tua cabeça, mas quando você aprende, é uma coisa tão linda. É tão lindo, você vê, tudo se encaixa tão bem. O quinto módulo foi concepção e formação do ser humano. A gente estudou sistema reprodutor. Então, não foi um dos meus favoritos, mas eu acho que foi um dos módulos mais de boas pra estudar. E basicamente eles também acham e definem como um dos módulos mais fáceis. Então, foi legalzinho. O sexto módulo foi funções biológicas. Funções biológicas, o que a gente estudou em funções? A gente estudou cardio, a gente estudou sistema respiratório e a gente estudou sistema renal. Então foi o módulo que eu mais gostei, depois dele vem neuro, mas foi o módulo que eu mais gostei porque eu adoro estudar cardio. E simplesmente também adorei estudar sistema respiratório. É uma coisa que mexe muito, gente. A gente olha assim e imagina, caraca, isso funciona por conta disso. Se eu não estivesse estudando, eu nunca ia imaginar que isso acontece dessa forma. E uma coisa liga a outra e é muito interessante, muito interessante. Também é difícil, assim como o neuro. Não é tão difícil quanto o neuro, mas é bastante difícil, eu achei.
Porém, é muito interessante, sério. O sétimo e último módulo, que é, meu Deus, o odiado por todo mundo. Se você entrar no campus que eu estudo e perguntar para o cachorrinho que anda lá na rua qual é o pior dos módulos do primeiro ano, ele vai dizer metabolismo. O sétimo módulo, metabolismo, é o considerado pior por todo mundo, porque é bioquímica. A gente estuda muita bioquímica. A gente começa estudando o sistema digestório e a gente começa a ver um monte de reação, de por que a comida vai pra lá e o que é que acontece. Gente, é muita bioquímica, é bioquímica pura, então é tipo um módulo assustador assim, sabe? Mas tudo dá certo, não desistam. Então esses foram os 7 módulos que eu estudei esse ano. Em PEC e habilidades a gente estuda de forma diferente, a gente estuda os assuntos mais neutros, assim, por exemplo, em PEC a gente entra muito em prática, a gente tem muito contato direto com as pessoas, com a comunidade, a gente tem que fazer diário de campo, e a gente tem que promover ações na comunidade. Vocês têm que assistir os vlogs pra entender, porque eu ficaria o vídeo inteiro explicando essas coisas pra vocês, mas ninguém assistiu. Mas em PEC a gente estuda muito o SWIT também, né? A gente vê o quanto ele é lindo no papel e na prática, nada disso. Então a gente estuda muito SUS, é bom, é importante entender. Em habilidades a gente estuda bastante primeiros socorros, principalmente agora no segundo período, né? No final do primeiro ciclo. No início a gente estuda muitos sinais vitais, a gente vai estudando o básico, a gente estuda as metodologias, a gente estuda muita coisa, muita teoria, projetos, um monte de coisa. Em relação aos nossos horários, como é que foi esse primeiro ano? Bom, quando eu vi lá na grade que o curso era integral, eu já imaginei, meu Deus, eu vou todos os dias da minha casa às 7 horas da manhã pra faculdade, só vou voltar às 5, 6 da tarde, então não é basicamente isso. No primeiro ano a gente tem um dia integral, é o dia de tutorial, os outros dias a gente tem só em um turno, que seria manhã ou tarde, no meu caso, esse ano foi à tarde. Só que o que é que acontece? Sempre tem prova, sempre tem trabalho, sempre tem uma aula que o professor faltou, ou então aula extra pra adiantar, que eles colocam o quê? Turno contrário. E aí você faz o quê? Você passa o dia inteiro na faculdade. Então, acontece muito, tá? Principalmente prova. O professor gosta muito de marcar prova pra um dia que não é o dia da aula dele, então acontece muito da gente passar o dia inteiro lá pra fazer uma prova. Além de que tem os eventos, os simpósios, que são sempre ou no próprio horário da aula, e você tem que faltar, tem que ir outro dia. Pode ser no turno contrário também. E pode ser no sábado e no domingo, como eu já fui pra vários eventos que foram no sábado e no domingo. E aí você acaba passando a semana inteira. E geralmente esses eventos são o dia inteiro. Então, tipo, o sábado inteiro. Você já passa a semana inteira na faculdade, você vai pro sábado, passar o sábado inteiro lá. Tudo bom? Falando um pouco das minhas provas, que vocês têm tantas dúvidas, porque todo vlog, gente, todo vlog eu falo que eu vou fazer uma prova. Simplesmente assim, todo vlog eu tava fazendo uma prova. Meu Deus, essa menina só faz prova. E basicamente lá tem muita prova. E principalmente, não só as provas, mas tudo. Tudo vale nota, a gente tá sendo avaliado o tempo todo. Então, as provas tutoriais, como é que acontece? Elas podem acontecer ou no fim de cada módulo, e aí varia, né, do tanto de aulas que cada módulo tem, pode ser de 3 em 3 semanas, de 1 em 1 mês, de 2 em 2 meses, depende do tamanho do módulo, ou no final de cada problema, ou seja, toda semana, depende do professor, de como é que ele vai querer aplicar as suas provas. Então, cada professor faz de um jeito diferente. Tem professor que aplica na universidade e tem professor que aplica em casa, assim, ele manda pelo sistema da faculdade, né, pelo CA, não sei se toda universidade é o mesmo sistema, mas eu já ouvi uma pessoa que não estuda na minha universidade falando desse sistema, então eu acho que se não forem todas, pelo menos são várias. Então eles enviam pelo sistema e a gente faz em casa. É lógico, né, que se a prova é em casa é bem mais difícil. Provas de laboratório são ao final de cada módulo, então depende do tamanho do módulo também pra dizer quanto tempo é que vai ser a cada prova, mas geralmente a cada um mês, a cada um mês e meio, ou até 3 semanas, porque tem módulos que são bem pequenos. Agora o módulo de metabolismo só teve 3 aulas, então foram 3 semanas, foi super rápido. As provas de PEC de habilidades são no meio e no final do ano. No meio do ano, ou seja, no final do primeiro período, a gente tem a prova escrita, que é de toda aquela parte chata que a gente aprende no começo do ano, que é basicamente teoria. E no final do ano a gente tem a prova prática. Em habilidades a gente tem a CPE. Em PEC a gente tem que fazer uma ação na comunidade que a gente tá. Ou outras turmas, eu ouvi falar outras turmas que fizeram prova mesmo. Mas aí pra gente ela passou um seminário, além da ação, lógico, pra não ter que fazer prova. E a gente foi num local que tinham profissionais de saúde e apresentava esse seminário de acordo com os temas que ela deu.
Agora falando um pouco das dificuldades que vivenciamos esse ano na universidade. Uma das dificuldades que eu acho que não só eu, mas muita gente teve, eu acredito que teve, que tenha, que vá ter muito mais que eu. Foi a dificuldade financeira, o fato da pessoa não morar perto da universidade, ter que pagar passagem todo dia, assim como eu faço. Porém, tem gente que mora mais longe ainda e tem que pagar uma passagem bem mais cara do que a que eu pago e não ter condições real. Ainda bem que a universidade fornece algumas bolsas, né? Pelo menos dá pra amenizar isso. Tem pessoas que vão morar na cidade porque não, sei lá, vindo da casa seria mais cansativo, seria mais caro e aí se aperta de verdade pra morar ali, pra estudar ali. Então é muito complicado. Outra dificuldade foi a questão de dominar os assuntos da universidade. Eu já esperava que os assuntos fossem mais difíceis e etc. Porém, não é nem nesse aspecto que eu falo de eu não consigo aprender. Eu até consigo aprender, mas eu tenho uma dificuldade de me concentrar muito grande. Então essa dificuldade de me concentrar atrapalha bastante. E às vezes eu ficava muito triste porque, cara, eu juro que eu tentei. Outra dificuldade, e essa pra mim foi a pior de todas, que foi a adaptação com o método, porque eu nunca tinha tido contato com um método ativo, né? A gente estudou a vida inteira em método tradicional, que o professor só depositava na nossa cabeça e a gente simplesmente depois só escrevia num papel o que era que ele estava querendo. E lá não, lá a gente tem que participar ativamente, tem que falar, tem que conversar, tem que explicar o que a gente aprendeu. E eu tenho uma dificuldade imensa de expressar as coisas. Eu não sei o que é isso, gente. Tipo, eu aprendo uma coisa, mas eu não sei explicar. E eu tenho muita vergonha de falar, sério. Então, eu não sei de onde é que eu tenho isso, mas eu tenho um trauma com isso, eu não sei. E isso me prejudicou bastante, principalmente agora nos últimos módulos, porque a nossa turma foi desfeita, então quando eu já tava me acostumando com o módulo, quando eu já tava, super animada, super já, toda a turma se conhecia, todo mundo amigo. Aí a minha turma tutorial foi desfeita, justamente a que a gente precisava mais ser ativo, precisava mais falar na turma. Ela foi desfeita e eu fui pra uma turma sozinha, uma turma com ninguém que eu conhecia. Tinha até algumas pessoas da física que eu vou estudar esse ano, mas não tinha intimidade, eu não conversava com ninguém ali, então foi o caos pra mim e eu até tirei muitas notas baixas agora no final do ano por conta disso, porque eu não conseguia falar, eu estudava, eu aprendia, mas eu não conseguia falar e eu ficava muito triste, gente, eu ficava muito triste. Eu tô rindo agora, mas é sério. Aí algumas pessoas podem até se questionar, mas você fala aqui no YouTube, poxa, eu tô falando pra caramba aqui com vocês agora, por que que eu tenho dificuldade de falar assim no tutorial? Gente, eu juro que se eu soubesse, eu já teria resolvido isso assim. Eu vou ter que mudar isso esse ano. Já puxando um gancho desse assunto que me tocou um pouco e já pode partir para o próximo ponto, eu quero falar como fica o psicológico de um estudante universitário nesse primeiro ano, pelo menos o meu. Devido às dificuldades que eu citei, devido ao peso que a universidade nos traz, devido aos todos os trabalhos, tudo, meu Deus, é muita coisa, são muitas tarefas, é muito pesado. A gente tem que ser muito forte, a gente tem que cuidar muito, a gente tem que ser muito resiliente, a gente tem que ser muito calmo, porque senão a gente surta, a gente pira, a gente fica muito tempo, muitas vezes a gente fica triste. Eu fiquei muitas vezes triste por conta disso que eu acabei de falar pra vocês, né? Eu queria muito chegar no tutorial e arrasar, como eu via muitos colegas meus arrasando, e eu ficava tipo, cara, como eu queria ser você! Eu queria muito ter essa facilidade de chegar pra falar. Então, devido a todos esses fatores e outros N fatores, a gente tem que ser muito resiliente, a gente tem que ser muito calmo. Pra gente não pirar, pra gente não surtar, a gente chora, a gente fica triste no canto, a gente tenta procurar ajuda. Às vezes não, eu não sei. Às vezes tem os colegas que percebem, que ajudam a gente. A gente fica triste pelos colegas também. Tipo, quantas vezes eu não vi os meus colegas tristes. E eu tentei ajudar e eu queria que eles ficassem melhores, queria que eles ficassem felizes. Eu preferia estar triste do que ver eles tristes. Não é fácil, é difícil, é puxado, mas olha só, era onde a gente sonhava estar, olha onde a gente tá, é por isso que a gente resiste, é por isso que a gente luta. Quando o fim do ano chega, assim, e das férias, gente, é uma alegria enorme, de um sentimento de, cara, eu consegui sobreviver. Eu parei e pensei, e eu tenho certeza que não tem esse que não pare e pense, pelo menos sobre um detalhe, por mínimo que seja,
poxa, eu poderia ter feito melhor. Porém, ao mesmo tempo a gente fala, poxa, eu fiz o melhor que eu pude. E o que importa é isso, e se servir de consolo, que a gente seja melhor daqui pra frente. A gente não pode voltar atrás mais. Lembrar sempre que o melhor que a gente podia fazer, a gente fez. Eu espero de verdade que tenha dado pra entender o que foi esse ano. Eu tentei explicar pra vocês da melhor forma possível. Mas eu vou deixar aí na descrição, como eu já falei, os vídeos que falam melhor sobre a universidade. E vocês quiserem comentar também que estudam comigo, que não estudam, que estudam em outras universidades, que não estudam ainda na universidade, todo mundo comenta aí embaixo o que é que achou. Vou deixar uma palavra aqui pra vocês comentarem aí no final do vídeo. Comenta... Não sei, gente, eu não sei. Ai, comenta maçã. Comenta maçã, você que assistiu até aqui, comenta maçã, tá bom? Não esquece de deixar like no vídeo e de me seguir no Instagram, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.